Você que é jovem, percebeu como as coisas ficaram mais difíceis nos últimos tempos? Seja para conseguir um trabalho, estudar e até mesmo se divertir. E mesmo se você não for tão jovem assim, a situação atual atingiu em cheio o bolso do brasileiro. É a crise econômica, desemprego, inflação, juros e a alta do dólar. E como fugir desse problema? Tem solução? Crise econômica é o tema de hoje. Se liga, o Antenados está no ar. Olá! O programa de hoje quer debater como os jovens estão enfrentando a crise econômica. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo o professor Luiz Henrique Gulassi, professor da Universidade de São Judas e mestre em administração. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. E recebo também os alunos da universidade Mayome Pereira, Cristi Lopes, Vitória Giovato, Marcelo Soriano, Deise Siloto e Rodrigo Reis. Bom, eu vou começar o nosso papo com vocês. Eu quero saber como vocês estão sentindo a crise. Eu acho que de um modo muito criativo, trocando Coca por Dolly, fazendo várias opções em que o dinheiro, pesa um pouco. Deise? Então, a crise, eu acho que assim, você vai no shopping hoje em dia super vazio, você antigamente ia com R$100 no mercado, você conseguia fazer a compra do mês e hoje em dia você vai com, R$100, você compra um arroz, feijão, uma mistura, algo mais e é isso. E você, Rodrigo? Eu tenho sentido aqui na faculdade mesmo, que eu tenho um dinheiro, deixo um dinheiro reservado e aí eu vou comprando uma coisinha aqui, outra ali, aí chega na hora de lanchar aqui na faculdade, não tem mais onde tirar dinheiro, eu tenho sentido aqui mesmo. De que maneira ela afeta o cotidiano de vocês, o dia a dia, umas coisas simples? Eu acho que a primeira coisa é a falta de emprego, né? No escritório que eu estava, cerca de 60% das pessoas foram demitidas no último ano, inclusive eu. E, tirando isso, os amigos, muitos estão sem emprego também. Então, tudo isso vai colaborando para uma perspectiva mais negativa, assim, da situação. Professor, a crise, ela afeta a todos ou os jovens são os mais afetados? De certa forma, a crise atinge a todo mundo. E na composição do mercado, é uma relação de a crise ou o superávit, porque basicamente a gente vive três momentos. A economia vive num momento de prosperidade, num momento de recessão ou um momento de recuperação, né? E o que equilibra isso é a dinâmica macroeconômica, né? Como que aquele mercado está interagindo automaticamente com a renda. E nesses dois termos tem o consumo e tem o estoque, né? Numa economia próspera, tem consumo. Então, acaba o consumo em casa, acaba o estoque em casa, a gente vai no supermercado. Acabou o estoque do supermercado, o supermercado vai para o atacadista. Acabou no atacadista, vai para o produtor, vai para a indústria. Acabou na indústria, vai para o produtor. O produtor não vai para lugar nenhum. Para a economia continuar a crescer, o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a capacidade instalada e a capacidade de produção. Quando isso ocorre, o que ele gera? Ele gera emprego. O que emprego gera? Gera renda, consumo e arrecadação tributária. Então, a hora que você falou, perdi o emprego, o escritório fechou, o que está acontecendo é o inverso. Então, o estoque está diminuindo, né? E você tem perda de receita, você tem perda de ganho, você tem perda de consumo. Você falou que R$100, hoje você não faz mais nada, né? Tem associações econômicas que fizeram um estudo nos últimos 10 anos e em 10 anos de R$100 está valendo R$22. E o que vocês fazem para driblar essa situação? Escolher produtos mais baratos ou deixar de ir em alguns eventos que a gente iria, talvez, sei lá, a gente teve recentemente o Lollapalooza. Então você deixa aí de ir no Lollapalooza para assistir um show, sei lá, do Wesley Safadão, que é mais nacional. Então você passa a fazer escolhas mais próximas ao orçamento que você tem. E vocês, meninas? De uma maneira otimista também, por exemplo, a gente tem uma colega na nossa sala e começou a vender trufa. Então, assim, se não está dando estágio,
tem como olhar, ter uma visão otimista e ir para outros meios de conseguir o dinheiro. Ser criativo, né? Ser criativo. Comida ninguém deixa de comprar, né? Todo mundo vai comer, beber, então é um tá meio, né? comprando cada vez menos agora. Que antes você não, a gente- comprava um monte de besteira, agora você vai e compra só o necessário. Sim, tem que procurar economizar, né? E sempre tem aquela palavra, né? Crise. Ah, nós estamos enfrentando uma crise. Eu sempre escuto de palestras de administradores, e nós estamos aqui com o mestre, que dizia que a crise, na verdade, é uma oportunidade de inovar, uma oportunidade de encontrar o diferente. Eu acho que quem se acomoda na crise afunda, né? E Nossa, quem verdade. resolve se mexer, geralmente sai por cima quando É isso. volta. Então é isso, professor. A solução melhor para driblar essa crise é a criatividade. A gente brinca no mundo corporativo. Quando um chora, o outro vem de lenço. Então, isso é fato, né? E a hora que você falou de ovo de ovo de Páscoa, bombom, uma garota, aluna de psicologia numa universidade na Avenida Paulista, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, e ela falou, vou comer fazer ovo de Páscoa. E ela estava no segundo ano da faculdade. Nessa brincadeira de economia criativa, ela começou a fazer um ovo de Páscoa diferente, começou a fazer os ovos de Páscoa caseiro, o que você quer, o que você quer. Segundo, terceiro e quarto ano, ela pagou a universidade com ovo de Páscoa. E sustentando os pais na medida do possível, até os pais se recuperarem. Então, agora é um momento fundamental de criatividade. E também de aperto, gente. Então, compor o orçamento doméstico. E dá para fazer? Dá. Não dá? Paciência, é temporal, você tem um horizonte aí pequeno, um espaço de tempo, e ninguém vai morrer por não ir num show, por não ir no boteco com a galera, não tomar uma cerveja, né? Ir no show do Wesley Safadão, né? Então, você tem teatro gratuito, você tem peças gratuitas, e o interessante é isso, é se compor na melhor hora possível. E o mais importante, né? E boa parte de vocês ainda vive com os pais, ou depende dos pais da faculdade, o diálogo familiar. Eu acho que isso é muito importante, a renda dos pais e o que promove isso dentro de casa, o que dá para fazer. E vocês, enquanto filhos, né, o que eu posso contribuir, né? Então vamos dispensar empregado. Então tá. Então, cada dia um que vai fazer a faxina doméstica, vai fazer o serviço da casa para poder equilibrar a conta, porque não tá fácil, né? Bom, o Antenados foi conversar com os alunos da São Judas para saber como a crise está afetando o dia a dia deles. E também conversou com o professor Manfred Beck, que deu algumas dicas de como sobreviver em meio a esses problemas. Lanche mais caro, condução mais cara, livros, materiais, enfim, a vida do jovem universitário também está sendo influenciada pela alta da inflação e pela tão propagada crise. A crise afeta muito o dia a dia, principalmente com questão de alimentação, transporte, principalmente para a gente que é estagiário. Tudo ficou bem mais caro, né? O consumo de tudo aumentou muito. Está afetando meu dia a dia e acho que não só o meu, né? De todo mundo. A alta dos preços chegou no pãozinho na padaria, no supermercado e no lanche de todo dia. O que mais me afeta, o que mais me dá problema é a questão de alimentação mesmo, porque eu trabalho como estagiária e eu venho direto para a faculdade, então para se alimentar na faculdade fica muito mais complicado. O aumento do consumo de alimentos, né? Então o preço dos alimentos aumentou muito aqui na faculdade, principalmente, todo ano fica cada vez mais caro. Para enfrentar a crise, o jeito é reduzir os custos. Eu tive que diminuir o meu padrão de consumo, porque não dá para continuar com a mesma mordomia, sendo que está tudo mais caro. Então tem que ter alguns cortes. Diminui bastante. Agora estou trazendo coisas de casa, optando por trazer coisas de casa ao invés de alimentar aqui na faculdade. A gente sempre tinha um lanchinho, algum docinho que a gente comia depois do almoço, alguma coisa assim, isso a gente diminuiu. Porque 2 aqui, 2 ali, a gente vai reduzindo. O problema é que ele sofre tem a ver com o micro e tem a ver com o macro. Tá? O micro, quanto menor sua renda, ou uma renda relativamente baixa, a compra de alimento pesa muito em cima do seu orçamento. Então o primeiro ajuste que a gente fala é que se os alimentos sobem, a tendência é você cortar a quantidade de alimentos, porque você não tem outra alternativa. Então os alimentos realmente são o primeiro que pressiona o pessoal que tem uma renda relativamente baixa. O lado bom da crise, o único lado bom da crise é que faz você aprender a poupar. Ou você poupa, ou você poupa. Bom,
a gente viu na matéria, o professor Manfred disse que uma forma de escapar dessa crise é poupar. Como vocês fazem para poupar? Nossa, é o que o pessoal tava falando até. Agora a gente traz de casa, nós trazemos marmita, em vez de comprar o almoço na faculdade, que é super caro, aumentou também. O lanche a gente traz de casa. Tudo que a gente pode tá trazendo de casa, a gente poupa. Também citou aqui, tipo, escolher talvez um pouco diferente suas saídas, suas preferências por coisas que nesse momento deveriam ser mais baratas, mais econômicas também. Se planejar, né? Professor, a gente sabe que poupar é importante, mas como conseguir poupar em tempos de crise? Vai tudo do seu planejamento financeiro. Dentro do seu planejamento financeiro, você consegue fazer um horizonte a curto, médio e longo prazo. O problema é que, pelo que a gente percebe no dia a dia, né, não se tem uma preocupação muito forte em poupar. Até mesmo de um processo que viemos aí de escola inflacionária nos últimos 30, 40 anos aí, com esse processo de inflação fez nós pensarmos no curto prazo e a gente não tem uma doutrina de poupar, né? O correto, principalmente, é planejar, né? E estipular um fixo, e um fixo seu. Eu consigo 10% do que eu ganho no mês, ou 5% da mesada em que eu recebo. E ser disciplinado, né? Coisas que eu percebo que dentro de uma antropologia financeira nós não somos, né? Essa geração é uma geração consumista. O problema do consumismo está ligado muito à cultura material, né? Então as pessoas acham que ter um smartphone de uma grande marca significa que eu sou alguém. Então o comportamento ao ter orientado contribui com uma crise, né? E o importante é você ter um processo de consumo auto-orientado, né? E repete uma coisa que você tinha falado. Que tudo nós trazemos de casa, gente. Legal. O bacana de uma... E aí, corroborando com a ideia do Manfred, só na crise, né? A gente dá valor para o sapato velho, a gente dá valor para a roupa velha, e aí é o momento de reformar o sapato, a roupa. E nessa brincadeira, uma estilista diz que, em detrimento à crise, aumentou o consumo de brechó em 20%. Então, nessa brincadeira de melhorar a crise, né? Brincadeira, mal dizer, de se compor, vai muito a criatividade, independente de um momento de criatividade econômica, né? Que é na questão da oferta e da demanda. Se virar. E aí, cada um tenta sobreviver da melhor forma. E o problema é em que, em alguns momentos, né? O valor cultural, o valor da cultura material fala mais alto e aí possivelmente as pessoas entram em um estado de tristeza, anedônico ou até mesmo depressivo, porque não quer largar aquele padrão de vida por algum motivo qualquer, entendeu? Então, mas poupar é fundamental, mas vai de mão, é o planejamento. O legal é que a indústria de produção de potinhos de marmita agora vai dar uma up, né? Já tem aí, inclusive, algumas pessoas até estão mudando o nome, né? Porta-alimento retrátil, para tentar vender de uma forma... vender de uma forma hedônica, né? Mas isso era sinal em épocas anteriores, né? Era ligado a um público sensível a preço. Hoje não, hoje está direto, né? Tá certo. Bom, e com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre emprego e a alta do dólar. A gente volta já. Com a pior crise econômica da história do país, o mercado de trabalho para o brasileiro está cada vez mais difícil. Uma pesquisa realizada pelo PNAD avaliou que a taxa de desemprego em 2016 deve chegar a 12%, atingindo 9 milhões de pessoas.
A crise política e econômica atual trouxe de volta uma antiga inimiga dos brasileiros, a temida inflação. E o que é a inflação? É o aumento contínuo e generalizado nos preços, ou seja, quanto maior a inflação, maior o aumento de um preço de um produto. A inflação em 2015 chegou a 10,67%, mas nas décadas de 90 alcançava o patamar de 82% ao mês. E o Antenados está de volta. O tema de hoje é jovem versus crise econômica. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente o professor Luiz Henrique Gulassi. Professor, uma vilã bem conhecida dessa crise, desse tempo, é a inflação. Explica para a gente por que ela voltou e como ela afeta a nossa vida. Basicamente, a inflação vem de um déficit orçamentário do governo. E aí, receita e despesa, infelizmente a conta não fechou. E aí o governo cria um adicional de dinheiro e crédito. Concomitantemente com isso, os preços têm uma elevação. E aí tem uma elevação em períodos pequenos, onde a tua renda não acompanha. E aí você tem perda de capacidade de consumo. Então, o problema da inflação é um problema governamental. Quanto que o governo arrecada e quanto que o governo gasta? A conta não fecha. E, segundo estudos de mercado, dizem que para cada R$1 que o governo arrecada, 60 centavos vai para a Previdência. Sobra 40 centavos para você fazer ponte, creche e etc e tal. Aí você desconta 40 centavos de corrupção, zero. Ou fica negativo, né? Num raciocínio hipotético. E a Previdência está com rombo de 40 bilhões, então... E assim, você falou uma coisa muito séria, né? E não só no Brasil, mas principalmente Itália e Inglaterra. E aí, falando um pouco da nossa realidade, se não houver uma mudança, uma reforma radical, mas assim, é radical mesmo, no processo previdenciário, ele tende a se esgotar nos próximos anos, ao ponto de você não ter o que receber, né? E quem já está com esse grande problema é a Inglaterra e a Itália. Vocês sentem a inflação no dia a dia, nas coisas pequenas, ou você acha que ela está voltada apenas às grandes questões? Com certeza não. O que a gente consome todo dia é o trivial. E é no trivial que a gente vai reparar o quanto aumentou o valor de cada coisa. Então, eu tenho reparado bastante, principalmente na alimentação, né? Que a gente tem que se alimentar, não tem outro meio. Então, alimentação, roupas que a gente costumava comprar todo mês, agora já dá uma segurada, né? Não tá mais fácil. Eu acho que vai muito da escolha. Acho que afeta você se você não mudou o seu padrão de vida. Então, se você continuar comprando as mesmas coisas, você vai sentir o efeito da inflação. Se você escolher coisas novas, mudar o seu padrão de consumo, talvez você não sinta tanto a influência da inflação. Então, assim, professor, a inflação ela é muito forte nesses produtos básicos, como a alimentação, a cesta básica, uma camisa. Tomate aumentou 18%, ninguém fala nada. Os achocolatados aumentaram 12%, ninguém fala nada. A melancia subiu 36% em detrimento da chuva, ninguém fala nada. E a hora que eu falo ninguém fala nada, a sociedade não vai, né? Não existe uma preocupação veemente do cidadão em querer combater, né? Espera as coisas muito acontecer para ver o que vou fazer depois, né? Sem dúvida nenhuma, a gente estava comentando no intervalo, comer fora aumentou em 40%. E aí que vem a ideia, né? Vamos trazer marmita de casa, vamos trazer alimento de casa, porque precisa se compor, né? Então, vestuário, os primeiros a sofrerem com a inflação, né? É alimentação, é vestuário, vestuário, alimentação, escola, material escolar, em detrimento também dos repasses que o governo faz no adicional. Então, no momento em que o governo criou um adicional de crédito e de dinheiro, você tem uma recomposição dos aumentos. E aí é o seguinte, aumentou a gasolina, aumenta tudo. Mas todo político diz que vai combater a inflação. Como que se combate, então, a inflação de verdade? Do ponto de vista político, a gente tem um problema de eu entendo que liderança é capacidade mais vontade. Então, o governo tem pessoas capacitadas para fazer.
Só que a vontade política em realizar para o próximo, né, que é o papel de um estadista, um político estadista preciso pensar para a próxima geração. Político pensa para a próxima eleição, que é uma coisa também que tem que mudar veementemente nesse país, que é uma reforma política. E aí, concomitantemente também, a massa crítica brasileira, né? A gente tem uma parcela da massa que ela não critica. Do jeito que tá bem, tá bom, se assim tá melhor, não vou criticar. Você tem um horizonte de massa não crítica que é acomodada. E não se preocupa em prosperar, não se preocupa em melhorar a condição, né? O que determina é os gastos públicos. Então, o que se está gastando com o governo e o que está se arrecadando? É caixa governamental, é despesa pública. Então, o segredo é gastar menos, abaixar a conta. O governo é equilibrar. O que eu estou recebendo, o que eu estou gastando. E nesse gasto, vamos conter. Então, é complicado, na média, um deputado federal ganhar entre 80 e 120 mil reais. Por que não pode ganhar 30? Por que não pode ganhar 25? Né? Acho que o maior disparate é esse. O povo faz a economia dele, né? Agora, a gente faz uma economia. O governo não. O governo não faz. E aí, assim, além de nós economizarmos, a diferença do rombo, a gente sopra nós também. Então, é o momento de vocês, jovens, né, lutar por uma ideologia, e não fazer nenhum tipo de apologia, lutar por uma ideologia pragmática do orçamento público. Né? E assim, outro drama dessa época de crise é o desemprego. A gente escuta que a taxa não para de aumentar e que atinge principalmente o público jovem, 16 aos 24 anos, a nossa geração. Como é? Vocês sofrem com essa situação também? É mais difícil? Vocês encontram dificuldade em encontrar estágio, emprego? Sim, eu fui mandado embora em agosto e eu consegui estágio agora no começo de março. Eu não estava conseguindo encontrar, mandava currículo, ia nas fábricas, deixava currículo, mas ninguém chamava, às vezes chamava para entrevista, aguarda o processo seletivo. Fazia 1, fazia 2, fazia 3, nada. Até que eu consegui agora um estágio, estou estagiando, mas mesmo assim continua difícil ainda. Eles conseguiram um estágio, a gente nem isso. Então, assim, e quando consegue, não é remunerado. Então, é um problema também. Assim, professor, a gente sabe que Minha Crise Jovem tem a dificuldade de achar um emprego, mas também tem aquela ideia de ser um empreendedor, um inovador. O que o jovem pode fazer, professor, para driblar essa barreira e alcançar um sucesso profissional? Antes de dar essa resposta, vamos para um conceito. Na regra do emprego, nós temos, né, o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Então, se alguém perdeu o emprego por estrutura, é falta de capacidade técnica. E aí é falta de escola, falta de estudo, falta de querer conhecer alguma coisa. Desemprego conjuntural é o que nós estamos vivendo. Apesar que nós temos dois, tá? Basicamente agora nós estamos vendo conjuntural. Então, temos capacidade técnica e por um infortúnio, né, da vida cotidiana econômica, perdemos emprego. E aí você volta a ficar empregado. O problema é que, dentro de uma economia e querer crescer nessa economia, o Brasil tem os dois ao mesmo tempo, né? E nesse momento de driblar uma crise, surge a necessidade de você ser empreendedor, né? E aí você pode ser empreendedor por oportunidade ou por necessidade. Fazer bicos e trabalhos eventuais é uma solução? É a solução mais prática? Sim. Então, o empreendedorismo nasce dessa brincadeira, né? Agora eu falei, vamos fazer um lanche grego, e aí você percebe, e aí fala, vamos montar um caminhão, um food truck, vamos montar um restaurante. O que eu falei, né? É um empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade. E vocês acham que é mais fácil de encontrar também? Muito, nossa. Qualquer buffet que você vai, eles falam, vem aí. Vem no final de semana, praticamente todo buffet eles oferecem. Eles pagam de 50 a 100 reais, né? Que já dá uma ajuda. Vocês costumam fazer? Já fizeram? Eu já fiz. Fiz mais novo já. E todo jornalista faz, né? Freelancer, eu acho que você sabe. Porque afinal é importante ter uma reservinha para poder se divertir, uma festa, ir ao show. A gente acaba guardando para fazer as coisas que a gente quer mesmo, né? Eu trabalho
tendo uma liberdade para falar aqui, eu trabalho num lugar que chama Great Place to Work. A gente fala que as empresas têm que ser ótimos lugares para se trabalhar. E uma coisa muito importante que a gente identificou é que para uma empresa ser um ótimo lugar para trabalhar, você precisa confiar nas pessoas com quem trabalha, apreciar as pessoas com quem trabalha e apreciar o ambiente. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente acredita que você precisa ter significado no trabalho, você precisa identificar algum sentido ali. Esse sentido pode ser oportunidade de crescimento, pode ser salários e benefícios, mas a nossa pesquisa revela que mais de 50% dos colaboradores preferem oportunidade de crescimento além do trabalho, além do salário e benefício. Saiu uma reportagem de uma grande consultoria de RH, e, em primeiro lugar, deu ambiente de trabalho. Aí, em segundo lugar, deu ganho financeiro. A geração de vocês está muito mais preocupada com isso, né? E exigem isso, né? Porque trabalhar por prazer, trabalhar por convicção, né? Isso é bem interessante, porque vocês são devotos de tecnologia, né? E, de certa forma, é o que prerroga um pouco a economia. Professor, e a gente já pode ter uma esperança de uma melhora, uma luz no fim do túnel, ou ainda é muito cedo para isso? Os meus economistas, assim como meus amigos economistas, ficam muito bravos comigo. Eu falo que a economia foi declarar a economia como ciência para a astrologia poder fazer os seus mapas astrológicos, né? E o que vocês acham? Há esperança ainda? Tem que ter. Tem que ter. O brasileiro acho que trocou de moeda 20 vezes. E vocês não sabem o que é inflação 80% mês, no final do governo do Sarney. Vocês não mudaram de nomes de moedas e de dinheiro. Então, a nossa geração ela é muito esperançosa e tenta passar isso para vocês, né? E o brasileiro, por incrível que pareça, firme e forte, né? Ele não entrega o jogo, tanto que a gente conseguiu fazer um gol aos 48 do segundo tempo. Né? Isso aí. Bom, o nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença do professor Luiz Henrique Goulart, da Universidade de São Judas, e dos alunos também, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo o que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau!